Olá, queridos professores e professoras do Seminário Instituto, sejam bem-vindos a esse micro treinamento da semana. E nós estamos aqui reunidos, eu, Daniel Ribeiro, o irmão Ailton Justino, Edson Ribeiro e Alexandre Teles. Nós somos coordenadores do Seminário Instituto e hoje nós vamos abordar um assunto bem especial com vocês, que a habilidade que nós vamos treinar hoje é fazer perguntas que se concentram em associar o poder, a misericórdia e a influência do Senhor às verdades ensinadas. O irmão Edson Ribeiro vai definir para nós essa habilidade, para depois a gente poder ter um exemplo e participar de uma prática. Irmão Edson. Excelente, queridos professores, nós recebemos grande poder quando nós nos unimos ao Salvador Jesus Cristo em nossos esforços de viver os princípios do Evangelho. Professores, ao identificar doutrinas e princípios, crie cuidadosamente perguntas que incentivem os alunos a pensar no que podem aprender sobre o amor, o poder e a misericórdia de Cristo nas verdades que estão sendo ensinadas. Além de auxiliar os alunos a compreender a doutrina, esse tipo de pergunta também pode ajudá-los a ver como viver essa doutrina, os ajudará a sentir o seu amor, seu poder e sua misericórdia, assim como a se tornarem mais semelhantes a Ele. Professores, esse tipo de pergunta também pode ajudar os alunos a pensarem como Jesus Cristo os ajudará a viver essa doutrina. Vamos ver um exemplo, Teles. Pode exemplificar, por gentileza? Posso sim. Muito bom. Então, professores, o importante é seguir esses passos. Antes de fazer a pergunta, você estudar ali o que você vai ensinar, o bloco de escrituras ou o princípio que você vai ensinar, mas ali nas escrituras identificar esse princípio e aí pensar em uma pergunta para isso. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Tudo bem. Então, Cristo, esse é o foco, é Jesus Cristo, né? Então, essas perguntas, nós vamos fazer perguntas que concentrem, associar o poder, a misericórdia, a influência do Senhor às verdades ensinadas. Então, vamos supor que o princípio que você identificou nas Escrituras foi o arrependimento. E aí você poderia fazer a seguinte pergunta: por que devemos nos arrepender diariamente? Então, mas como a gente poderia melhorar a escritura de maneira a associar o poder, ou melhorar essa pergunta de maneira a associar ao poder, a misericórdia e a influência do Salvador? Então, em vez de perguntar por que devemos nos arrepender diariamente, pergunte: o que você aprendeu sobre a misericórdia do Salvador por meio do arrependimento diário? Vejam a diferença do poder, né, dessa pergunta, centralizando em Cristo, né? A gente tem passado um momento aqui especial, né, do Templo de Belo Horizonte, e quando vocês vão no templo, vocês percebem o como também as ordenanças lá têm sido centralizadas em Cristo. Outra, outro exemplo, por exemplo, você está ensinando Salmos 18, de 1 a 6, identifica lá que o salmista ele fala muito de que Cristo é sua fortaleza. Mas ao invés de perguntar por que devemos buscar Jesus Cristo como a nossa fortaleza, você pode perguntar: sabendo que Jesus Cristo é sua fortaleza, o que este papel de Jesus Cristo te ensina sobre o seu amor, sobre o seu poder ou sobre sua misericórdia? Então, esses são alguns exemplos aí de que você pode, né, às vezes, olha o manual, identifica o princípio, olha nas escrituras, e lá no manual talvez você possa fazer esse tipo de mudança para que a pergunta possa se associar ao poder, misericórdia e influência do Salvador. Vamos ver isso na prática com o Justino. Vai lá, Justino. Legal. Depois da gente ver aí a definição, um exemplo, nós vamos agora ver a prática disso. Muito bem. Sobre essa habilidade, nós vamos estudar agora, eu como um coordenador e vocês três como professores, representando aí todos os nossos professores, tá certo? Então, queridos professores, nós estamos estudando
E é um assunto que vamos estudar agora nas próximas aulas, que também é Salmos. Temos estudado Salmos, né? E para professor do seminário, do instituto, e se for no outro curso do instituto, que seja um outro bloco de escritura, uma citação, podemos usar também da mesma maneira. Então, eu gostaria que vocês pudessem, nessa prática, estudar esse bloco de escritura. Salmo 51, de 1 a 2, o 7, 9 e também 10 a 12. E aí, nós vamos fazer a prática modificando a seguinte pergunta de maneira a ajudar os alunos a relacionar o amor, o poder e a misericórdia do Senhor com as verdades que estão sendo ensinadas neste bloco. Em vez de perguntar como você descreveria a abordagem de Davi em relação à busca do perdão. Então, pense numa pergunta que possa demonstrar exatamente o amor, poder e misericórdia do Salvador. Vou pedir que cada um de vocês dê uma estudada e formule uma pergunta. E aí, o que nós vamos perguntar? Vamos lá. Primeiro, pode ser o Edson, por favor. Ok, Justino. Pensando aqui no poder, eu faria a seguinte pergunta: como posso perdoar a mim mesmo minhas falhas, pecados, através do poder de cura e redenção do Salvador? Ótimo, excelente pergunta, está aí na tela. Próxima pergunta, vamos lá. Teles, qual seria a sua? Eu pensei no princípio que eu identifiquei aqui, ele fala muito da misericórdia, né? Que estava aquela súplica que Davi estava fazendo por misericórdia. Então eu faria a seguinte pergunta: o que as palavras de súplica de Davi te ensinam sobre a misericórdia de Jesus? Excelente, E como isso tem efeito na sua vida, né? muito bom. Vamos colocar na tela aí. Excelente. E mais uma para a gente encerrar a prática. Daniel, por favor. Oi, eu Isso. faria a seguinte pergunta: o que você pode aprender sobre o amor do Pai Celestial e Jesus Cristo ao procurar arrepender-se? Boa, excelente. Está aí na tela também. Então, professores, viram aqui os nossos professores aqui na prática, né? Formulando a pergunta que mostra o poder, que mostra a misericórdia e que mostra o amor de Deus e de Jesus Cristo, tratando-se deste assunto, perdão e arrependimento. É isso aí. Professores e professoras, nós temos um convite para fazer para vocês, algo bem prático, né? Na próxima aula, nas aulas da próxima semana, revise o seu plano de aula, pega uns 10 minutinhos ali e revisa as perguntas que você tem na aula para ajudar os alunos a relacionar o amor, o poder e a misericórdia do Senhor com as verdades que estão sendo ensinadas. Isso pode ter um efeito muito grande na vida de cada um dos seus alunos. Esse era o nosso treinamento de hoje. Nós esperamos que possa ser útil e boas aulas. Isso aí. Maravilhoso. Boas aulas, hein?